Boa tarde para todos, espero que estejam todos almoçados. Para não falar comidos. Para não falar comidos. Hoje eu vou trazer para vocês uma alternativa ao modelo tradicional de desenvolvimento. Entrarei em detalhes daqui a pouquinho. Reason ML, uma linguagem de programação, uma proposta do Facebook para o front-end. Quem aqui já ouviu falar em Reason ML? Estou fingindo que estou vendo, ótimo. Então, primeiro, quem sou eu? Não que isso seja importante, né? Eu sou pesquisador e desenvolvedor na NG Informática e, anteriormente, Core Developer no projeto Rung, também da NG. O meu trabalho principal envolve ferramentas para tornar a vida dos programadores menos dolorosa. Eu trabalho atualmente com engenharia de compiladores, programação funcional amplamente. A minha linguagem principal é OCaml. Eu escrevo ferramentas para análise estática de código de outros programadores. Eu escrevo linters. Trabalho também com máquinas virtuais e ferramentas para editores. Dos meus projetos mais conhecidos, eu acho que provavelmente alguém aqui me odeia por conta disso, o clássico gemidão do WhatsApp por ligação. Também projetei o Slack, uma aplicação open source escrita em Python que porta a interface gráfica do Slack totalmente para o terminal, com direito a imagens renderizadas ainda em cima de VT100. E, anteriormente, meu trabalho maior estava dentro da linguagem de programação Quack, a qual eu pausei o projeto para direcionar meu foco e trabalho à linguagem Reason. Primeira coisa, o que é Reason? E eu vou te dar uma reason para conhecer a linguagem. Lembra bem a musiquinha do Just Give Me a Reason? Vocês vão ter mais de uma. Reason. Reason é uma nova sintaxe para OCaml. Ótimo. Mas o que é OCaml, pô? OCaml é uma linguagem de programação relativamente velha, mas muito bem conceituada, com base em um modelo computacional conhecido como cálculo lambda. OCaml é uma linguagem baseada em módulos, segura, com um sistema de tipos similar a outras linguagens funcionais como Haskell, e é uma linguagem altamente extensível, de semântica compartilhada em grande parte com mouse, ninguém viu, com JavaScript. Reason em específico, por que temos Reason, então? OCaml, apesar de ser uma linguagem muito bem conceituada e conhecida na área de engenharia de compiladores e por empresas maiores como Google e Facebook, inclusive é uma das tecnologias mais utilizadas no Facebook. Por sinal, o Flow que vocês utilizam, ele é escrito em OCaml, a linguagem REC do Facebook é escrita em OCaml e, inclusive, atualmente 50% do Messenger do Facebook é escrito em Reason, que é OCaml. Reason é feita para facilitar o trabalho de desenvolvimento web, mas ela é feita para programadores JavaScript. Por padrão, ela visa unificar o melhor dos dois mundos. Tanto a segurança de OCaml, como a facilidade de aprendizado e todo o ecossistema de JavaScript. Não dá para simplesmente desperdiçar toda uma comunidade já existente. E o Reason é feita com um carinho especial para React. Existem bindings de Reason para React que permitem uma integração absurdamente boa e uma verificação em tempo de compilação absurdamente mais poderosa do que até Flow e TypeScript combinados. Tá, mas como funciona o processo de Reason? Apesar de eu utilizar o termo linguagem de programação para denotá-la, OCaml é uma
linguagem de programação altamente extensível, que permite você moldar a sintaxe dela a ponto de ter outra linguagem em cima dela. E é aí que entra Reason. Reason é OCaml com uma sintaxe feita para programadores de JavaScript para tornar seu desenvolvimento menos doloroso e evitar erros de runtime. ReasonML compila primeiro para OCaml. Reason e OCaml são interoperáveis. E, então, OCaml é compilado para JavaScript. Esse processo de compilação de Reason para OCaml é através do próprio compilador de Reason. E depois que entra o OCaml, para ir para JavaScript, não foi simplesmente reescrito tudo na gambiarra. Foi reaproveitado um projeto chamado BuckleScript, que é um novo back-end de OCaml para JavaScript, que permite aproveitar todo o ecossistema, inclusive todas as bibliotecas, com uma grande facilidade. Mas por que uma nova linguagem e uma nova sintaxe exatamente? A gente sabe que ECMAScript por si, não a implementação, mas a especificação tem alguns detalhes históricos. Eu não posso chamar exatamente de erros porque está na especificação, né? Mas é algo que torna as coisas bastante confusas e para pessoas que estão começando no desenvolvimento web, com JavaScript, principalmente sem o uso de ferramentas de tipagem estática, isso acaba sendo um pouquinho frustrante. Se você ler a especificação de ECMAScript, nada do que está sendo mostrado ali difere. Só que isso não é humanamente previsível, e o Reason tenta pegar esses gaps. O que JavaScript não atende, o Reason entra para corrigir. E, justamente, JavaScript é uma linguagem semanticamente funcional que se aproxima muito de OCaml. Então, a gente tem um runtime muito similar. A gente consegue ter um mapeamento de quase 1 para 1 entre as duas linguagens. A gente consegue ter programação multiparadigma. OCaml é uma das linguagens conhecidas por melhor suportar diferentes paradigmas. Ela suporta bem programação orientada a objetos de maneira pura, programação funcional, programação orientada a aspectos e, inclusive, programação imperativa. Dá para fazer programação imperativa com OCaml de uma maneira absurdamente boa. Além de existirem diversos outros compiladores para OCaml, que, inclusive, permitem você compilar bytecode de OCaml para JavaScript e ter o melhor dos dois mundos, ter a otimização tanto de OCaml quanto da V8, por exemplo, no caso do Node, e ter código de alta performance. OCaml é uma linguagem de programação segura. Ela tem toda uma teoria matemática por trás dela, mas OCaml é feita para ser uma linguagem prática. Ela é feita para ter aplicações realmente para o mundo real. Tanto que é a linguagem mater do Facebook para projetos relacionados a compiladores e ferramentas para programadores. Inclusive o Infer, que não é tão conhecido pelos programadores de JavaScript, mas no mundo Java é bem comum. O toolkit e o conjunto de bibliotecas de OCaml é absurdamente grande. Nem perto do conjunto de JavaScript, mas é um dos maiores, fora ele. O objetivo é justamente pegar bugs antes do seu QA. Onde eu trabalho, nós prototipamos algumas aplicações menores, não o nosso produto core. A gente começou a portar aplicações que auxiliavam, como extensões para o Chrome ou integrações com terceiros, em cima de Reason. E a incidência de erros de runtime foi absurdamente menor, por observação, do que o que tínhamos utilizando outros sistemas de tipos ou outras linguagens. Reason, por padrão, tem mensagens de erro legais. Ela é feita para facilitar a vida do programador. Então, ela tenta lidar o erro de uma maneira que seja fácil para você entender. Essa é uma parte que ainda está em constante evolução. O pessoal tem trabalhado bastante para tentar deixar Reason o mais humano e acessível possível. OCaml e Reason são linguagens com segurança de tipo e inferência. No caso, ok, linguagens bem tipadas,
são boas, mas eu não quero ficar anotando tipo para tudo que eu vou escrever. Aí a gente tem o processo de unificação de tipos, baseado em pesquisas bem antigas de um sistema de tipos conhecido como Hindley-Milner. Por padrão, o OCaml é capaz de inferir, tal qual o Reason, quase todo o seu código sem você ter que dar uma única anotação. E a gente tem eu acho que o trunfo de Reason é a integração com React, é a possibilidade de utilizá-lo para o desenvolvimento front-end. Reason é especificamente projetado para resolver problemas clássicos atuais do front-end. Apesar de poder ser utilizado para o back-end, os bindings não estão tão evoluídos e o módulo de HTTP não é o melhor para essa situação. Reason é especificamente bem projetado para o front-end. E como que a gente faz para trabalhar com ela? É um trabalho muito maçante? Não. Você tem um utilitário chamado BS Platform, do qual você pode fazer o scaffolding de projetos. Você consegue gerar a base de projetos para então começar a trabalhar com elas. Similar ao Yarn init, npm init. Aqui para iniciar um projetinho simples de um contador utilizando Reason React. BSB, init, counter, tem, react. Vamos começar a ver como que é a linguagem em si. Até o momento, você olha isso aqui, você não diz que é nada diferente de JavaScript. Você não teve que repensar a sua sintaxe. Isso é o ponto de entrada da minha aplicação, onde eu vou mandar ela renderizar para o meu elemento com ID index, a minha página, meu componente de page. Esse é meu app.re. Um outro detalhe é que você tem estados tipados. Você coloca o tipo aqui, não para você fazer outras verificações ou você informar o compilador que ele não sabe. É para você ter um controle do seu estado muito maior do que o que você tem com Flow ou com TypeScript e ainda ser capaz de inferir sem qualquer outra anotação. Então, a gente transforma o nosso estado e as nossas ações em tipos. Depois do meu estado, vamos trabalhar em uma aplicação que teria um reducer. Eu estou fazendo um contador, então as minhas ações básicas seriam o incremento e decremento. Dessa maneira, você tem não só o seu estado tipado, como também as suas ações do reducer. Então, se você tiver alguma ação que é indefinida ou alguma coisa desconhecida, a linguagem vai saber, além de você explicitamente controlar efeitos colaterais e conseguir separar muito bem as dependências do seu projeto. E como que a gente cria um componente, então? Um arquivo .re é um módulo por si. Só pela existência dele já temos um módulo. O meu componente em si é um componente que utiliza um reducer chamado page. Eu posso ter stateless components e outros tipos de components também já pré-definidos. E o meu reducer, como que eu defino? Para as minhas ações de incremento e decremento, o meu reducer recebe a minha ação e o meu estado. Ele já sabe o que entra em cada um deles. De acordo com a minha ação, recebendo um incremento, eu retorno a atualização do meu contador, incrementando 1. Com o decremento, eu retorno a atualização do meu contador, decrementando 1. Se eu quiser executar outras funções, como gravar em local storage, eu vou substituir o update para update with side effects. Eu vou explicitamente definir que efeitos colaterais acontecem. Então, a previsibilidade do ciclo de vida do seu componente é absurdamente maior em tempo de compilação. E como que eu mando renderizar? Cadê a minha render, já que eu não tenho classes? Make. Make recebe as childrens e, eventualmente, as props. Eu vou bindar o incremento e o decremento como sendo funções que recebem um evento em si e retornam a minha ação. A minha ação ela vive em um tipo e ela pode, eventualmente, possuir parâmetros. No caso de um contador, eu não tenho. Mas eu consigo modelar o meu domínio do problema utilizando o sistema de tipos de ML de uma maneira absurdamente humana. A gente testou. Então, o meu component, ao invés de eu herdar ele, eu mesclo eles diretamente. Então, esse meu component já seria similar a um stateless component. Eu já defino o meu initial state como a função que vai retornar o meu estado inicial, já verificando em termos de compilação. E passo o meu reducer e a minha função de render. Para o meu render, eu recebo nela o meu estado
o meu handle, para eu poder chamar funções com efeitos, e o meu reduce para eu poder despachar as ações. Então, eu tenho uma div com 2 botões, e ao clicar, eu vou aplicar o reduce para decremento, aplicar o reduce para incremento, e dentro do meu input central, eu vou ter o meu contador como texto. Basicamente isso. Esse é o código para essa aplicação. Ok, e como que a gente faz para trabalhar com estilos, então? Aí vem outra coisa, você tem estilos tipados também. Então, se você estiver usando alguma regra do CSS que cometeu algum typo, alguma coisa similar, antes você já vai saber. Eu vou mudar o estilo do meu botão, criando um estilo nomeado como button style, com background color, em específico laranjinha, o estilo reason, branquinho, como cor de texto, e sem bordas. E o meu último parâmetro é a minha unidade, quer dizer, ok, recebidos esses parâmetros, cria. Inclusive, as próprias propriedades são definidas utilizando argumentos nomeados. Eu vou mudar o meu render para definir um style passando o meu button style. E eu já tenho algo um pouquinho diferente, eu já tenho algo coloridinho e bonitinho. A interoperabilidade com JavaScript, nós temos a maneira feia, que é simplesmente você colocar um wrapper para sua função. E nós temos a maneira adequada de se fazer, que é definir, usando anotações, que nossos valores vão corresponder a outros valores em específico de JavaScript. ReasonML tem uma documentação muito ampla, inclusive em português, que a própria comunidade de um grupo chamado APDA, a Associação de Programadores Depressivos Anônimos, ajudou bastante a traduzi-lo, a versioná-lo para português. Agora temos uma documentação completa. Por sinal, quem for da APDA já dá um salve aí. E Reason? Qual é o futuro de Reason? Reason é para ser a linguagem revolucionária? Não. O objetivo de Reason é resolver problemas em específico. Ela não se propõe a ser a revolução que vai substituir o JavaScript. Ela pretende integrar-se ao ambiente JavaScript. Aproveitar tudo que a gente já tem do ecossistema, tanto JavaScript quanto o Camel, mas com um pouquinho mais de segurança. Inclusive, o Facebook tem trabalhado internamente para migrar suas aplicações internas, gráficas, para Reason gradualmente. E a linguagem aceita muito sugestões. A comunidade é muito boa. Tem o Discord de Reason. Se vocês googlarem por ReasonML Discord, vocês vão encontrar, e qualquer pergunta que vocês fazem, geralmente o pessoal responde em menos de meia hora. O pessoal é muito amigável, tipo, realmente não tem aquele estrelismo em Reason que a gente vê em grande parte das comunidades. E gostaria de agradecê-los pela sua atenção e deixar a foto de capivara como é clássico dos meus slides. Obrigado. Muito bem, Marcelo. Gratidão, mano. Sensacional.